Sexto ano, nós estamos estudando unidades de medidas e sistemas de medidas. Estudamos que essas medidas elas servem para comparar grandezas e que por muito tempo essas grandezas elas eram aleatórias, ou seja, elas não eram padronizadas. Você utilizava medidas diferentes para regiões diferentes. Agora, nós vimos que temos um sistema internacional de medida que tem como função padronizar o sistema e as grandezas. Por exemplo, medida de comprimento, que nós sabemos que utilizamos o metro, medidas de tempo, que nós utilizamos o segundo, e temos outras grandezas, como temperatura, massa, volume, e hoje nós estaremos estudando a área, ou medida de superfície. Nós também entendemos que essas medidas padronizadas, ela ajuda as pessoas a se comunicarem melhor, a realizar negócios ou fazer algum tipo de comparação. Isso vai facilitar, porque em cada região nós vamos ter unidades diferentes. Quando você padroniza, você compreende melhor o que o outro está dizendo. Então, quando você fala que determinada coisa tem 1 metro, em qualquer região que você for e que essas pessoas utilizem o sistema internacional de medida, ela vai te dizer exatamente o que seria 1 metro. Ela consegue cortar, por exemplo, um pedaço de pano de 1 metro. Isso facilita principalmente no comércio. Medida de superfície ou medida de área são sinônimos. Vamos entender um pouco o que significa medida de superfície. Começando pela sua história. Há cerca de 5.000 anos, no Egito Antigo, desenvolveu-se uma geometria prática para resolver problemas do cotidiano, principalmente em situações de medições de terra, medida de superfície. Depois das inundações anuais do Rio Nilo, quando as águas baixavam, as terras agrícolas precisavam ser novamente medidas e cercadas. Então, os puxadores de cordas, agrimensores daquela época, percorriam as terras com seus instrumentos de medida, a corda, para fazer as medições da área da superfície necessária. Ou seja, a ideia de medida de superfície, ela iniciou aqui através de um conceito de um problema simples, um problema do cotidiano dessas pessoas, que era a demarcação de terra. Como nós sabemos, a partir do momento em que tem a cheia do Nilo, as águas sobem e causam inundação. Nessa área que causa inundação, faz com que aquela delimitação, ou seja, aqueles cercados que as pessoas tinham colocado nas terras, acabam indo embora junto com as águas. Logo, quando as águas abaixam, é necessário demarcar aquelas terras. Exemplo, se você tem várias pessoas que precisam demarcar tamanhos diferentes, cada uma tinha um documento dizendo o tamanho da sua terra. Esses agrimensores, ou seja, puxadores de cordas, eles tinham que devolver àquela pessoa o mesmo tamanho de terra. Então, a função dele era ir até lá, medir a terra e dizer, essa área é sua de acordo com a sua documentação. E assim por diante. Isso era importante porque isso evitava conflito entre as pessoas. Observe que aqui eles tinham que usar a mesma corda para todas as medições, de acordo com aquilo que eles usavam. E esse instrumento, a corda, nós não utilizamos mais para fazer medições de área. A origem de medida de superfície está ligada diretamente ao nosso cotidiano e pode servir para responder a várias perguntas que estão presentes no nosso dia a dia, como saber quanto de cerâmica se necessita para um banheiro, quanto há de grama em um campo de futebol e etc. Observe que isso, nós devemos saber a cobertura, o tamanho. Nós estudamos o comprimento e nós vimos que comprimento é a distância entre um ponto ao outro. Já a área, ele quer saber a superfície, qual o comprimento, o tamanho daquela superfície.
Área ou superfície, que quer dizer a mesma coisa, é a medida de uma determinada região. Vamos entender através do exemplo. Para entender o conceito de área, observe o retângulo dividido em 9 quadrinhos. A área, ou a medida da superfície desse retângulo, é igual a 9. Nesse caso, a unidade de medida que foi usada foi o quadrinho. Lembra-se que você tem, como unidade de medidas, vários conceitos. Tanto aqueles que estão várias unidades para dar uma determinada medida. Tanto aqueles que é utilizado no sistema internacional, aquele que é padronizado, como aquele que não é padronizado. Aqui nós temos uma unidade de medida não padronizada. Cada quadrinho desse equivale a uma unidade de área. Então, no total, como nós temos 9 quadrinhos, nós temos 9 unidades de área. Observe que nós temos aqui um quadro que também é formado por vários quadrinhos. Então, esse é o nosso conceito de área. Dentro da medida de superfície ou medida de área, qual que é a sua unidade fundamental? Nós vamos observar que a medida de superfície, ela tem uma relação com a nossa medida de comprimento. Então, como nossa medida de comprimento, a sua unidade fundamental é o metro, na medida de superfície nós vamos ter o metro quadrado. Assim, nós teremos também os múltiplos e os seus submúltiplos. A partir, então, dessa unidade fundamental da superfície, o metro quadrado, nós temos quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado, que são os 3 múltiplos e os 3 submúltiplos do metro quadrado. Medida de superfície em conversão, nós temos aí então, entre seus múltiplos e submúltiplos do metro quadrado, você vai verificar que tem um aumento de 100 vezes para os múltiplos e de 100 vezes menor para os seus submúltiplos. Observe que nós temos aqui o mesmo raciocínio que para o comprimento. Assim como o metro é a unidade fundamental para comprimento, você tem 3 múltiplos que vão aumentando 10 vezes e você tem 3 submúltiplos, que ele vai diminuindo 10 vezes. Agora, na unidade de superfície ou área, você tem o mesmo sentido. 3 múltiplos, só que agora vai aumentar 100 vezes. E 3 submúltiplos, que vai diminuir 100 vezes. Bom, como se dá essa unidade de medida? Você vai perceber que o comprimento é a medida de um tamanho até outro. Então, nesse quadrado, nós podemos dizer que o comprimento do lado é 1 metro. Como ele é um quadrado, todos os lados correspondem ao mesmo tamanho. Então, todos os lados têm o comprimento de 1 metro. Mas se eu quiser saber a área desse quadrado, a área desse quadrado você vai multiplicar. Multiplicar 1 vezes 1. Ou seja, você vai multiplicar um lado vezes o outro. E aí você vai ver quanto corresponde à parte de dentro desse quadrado, a parte rosa. Toda essa parte rosa corresponde a quanto? Exemplo, se isso fosse uma planta de um banheiro e eu precisasse colocar pisos nele, eu ia querer saber quantos pisos seriam necessários para ser colocado no chão. Então, eu preciso calcular a área daquele chão para poder determinar quanto eu preciso. Então, calcular o comprimento é uma distância de um ponto até outro. Calcular a área é calcular a superfície de uma determinada região.
Como nós vimos, nós temos os múltiplos e os submúltiplos a partir da nossa unidade fundamental. Nossa unidade fundamental é o metro quadrado. Observe que o metro quadrado, ele é escrito com um expoente. Então, você tem a unidade de medida, o m, e acima dele você tem um expoente 2. Por que esse metro quadrado tem um expoente 2? Porque a área, você vai observar duas medidas de comprimento. No quadrado, você multiplica comprimento vezes altura. Então, como você está falando de duas unidades de comprimento ao mesmo tempo, então você diz metro quadrado. Da mesma forma que tem um expoente 2 para o metro quadrado, também nós vamos ter para os múltiplos e para os submúltiplos. Então, decâmetro quadrado, você escreve DAM elevado a 2. Hectômetro quadrado, você escreve HM elevado a 2. Quilômetro quadrado, você escreve KM elevado a 2. Esses são os múltiplos. E os múltiplos, nós sabemos que ele vai aumentar de 100 em 100. Então, se temos 1 metro, multiplico por 100, eu vou ter um decâmetro quadrado equivale a 100 metros quadrados. Eu multiplico novamente por 100 e eu tenho 10 mil metros quadrados, que equivale a 1 hectômetro quadrado. Multiplicando por 100 novamente, nós vamos ter 1 milhão de metro quadrado, que equivale a 1 quilômetro quadrado. Observe que a partir do 1, você vai multiplicando de 100 em 100 e vai tendo essa conversão de unidade e seus múltiplos. E os submúltiplos? Você também vai diminuir de 100 em 100. Então, nós temos que o decímetro quadrado, você vai escrever ele como dm elevado a 2, centímetro quadrado, cm elevado a 2, milímetro quadrado, mm elevado a 2. E agora, nós vamos aqui diminuir 100 vezes. Ficamos, então, com 0,01 metro quadrado, que corresponde a 1 decímetro quadrado, 0,0001 metro quadrado, que corresponde a 1 centímetro quadrado, 0,0000001 metro quadrado, que corresponde a 1 milímetro quadrado. Assim como nós temos um quadro para calcular e converter unidades de medida de comprimento, então nós aprendemos que podemos converter de metro para quilômetro, de quilômetro para centímetro e assim por diante, nós também temos um quadro de valores que vai nos auxiliar a fazer essa conversão quando você está fazendo unidade, quando você está fazendo medidas de superfície, a partir dos seus múltiplos e dos seus submúltiplos. Como nós sabemos, a unidade fundamental da superfície é o metro. Essa unidade fundamental é aquela utilizada pelo Sistema Internacional de Medidas. E a partir dele, nós vamos observar os múltiplos e os submúltiplos. Essa unidade, ela corresponde à superfície de um quadrado de lado de 1 metro. Bom, quando nós estudamos o comprimento, nós observamos que, no sentido quilômetro para milímetro, multiplicava-se sempre por 10. Toda vez que você passava de uma unidade para outra, você multiplicava por 10. E quando você saía do milímetro no sentido quilômetro, para qualquer unidade nesse sentido, você dividia por 10. Então, se você quer passar uma unidade de medida de metros para centímetro, você precisava multiplicar 2 vezes por 10, lá no medida de comprimento. Agora, na medida de superfície, você vai utilizar o mesmo raciocínio, só que ao invés de fazer uma multiplicação por 10, você vai fazer uma multiplicação por 100. Então, se você quiser converter qualquer unidade no sentido quilômetro para milímetro, você sempre vai multiplicar por 100 a cada vez que você passar por uma unidade. Então, se eu quiser converter de quilômetro para metro, então eu vou multiplicar uma vez, 2, 3 vezes por 100.
Se eu quiser fazer o contrário, se eu quiser converter de metro para quilômetro, então nós vamos dividir 3 vezes por 100. Sempre que eu quiser fazer uma conversão, eu tenho que ter cuidado com a unidade de medida. Então, qual unidade de medida eu estou utilizando e qual unidade de medida eu quero converter. A partir disso, entendendo o quadro, você pode fazer essa conversão. Bom, nós sabemos que quando falamos de superfície ou de medidas de área, nós temos uma relação de 1 para 100, comprimento de 1 para 10. Então, lembra-se que quando nós íamos converter em comprimento, nós escrevemos no quadro de valor para fazer essa conversão um único algarismo por casa. Como você está falando agora de unidade de área, você vai utilizar 2 algarismos em cada área, em cada unidade de área. E a partir disso, nós vamos fazer a nossa conversão. Exemplo, eu quero converter o número 1,2 DAM ao quadrado em centímetro. Como eu posso fazer isso? 1,2, você vai lembrar que o número inteiro ele deve ficar dentro da unidade de medida correspondente a ele. Então, o 1 tem que ficar dentro da casa do DAM. Como a parte inteira corresponde a um único número, então você escreve em um único quadrinho, só tem um. Então, depois disso, nós vamos completar com os outros valores. Depois do 1 vem o 2. E nós vamos completar até chegar no centímetro. Precisamos acrescentar, então, 3 zeros. A partir disso, nós temos a conversão. 1,2 DAM ao quadrado equivale a 12.000 centímetros quadrados. Vamos observar o nosso próximo número, 12,56 metros quadrados. Então, como eu vou escrever 12? Dentro do quadro de valores, o 12 vai ficar no metro. Observe que, nesse exemplo, a parte inteira agora, ela tem 2 algarismos, que é o 1 e o 2. Por isso que esses 2 algarismos, ele fica junto com o metro ao quadrado. E depois dele, nós vamos completar com a parte decimal. A parte decimal é o 5 e o 6. Lembra-se que todo número decimal, aquele número que tem vírgula, ele é composto de 2 partes. Uma parte que nós chamamos de parte inteira e uma parte decimal. A parte decimal é o 5 e o 6. A parte inteira é o 1 e o 2. A parte inteira, ela precisa estar dentro da sua unidade de medida, aquela que vem junto, escrita com ele. Se ele falou que é metro ao quadrado, o 12 tem que estar dentro do metro ao quadrado. Como agora nós estamos falando de uma unidade de medida que pode colocar 2 valores numa casa decimal, numa casa de unidade, então o 1 e o 2 pode ficar. Depois dele, você acrescenta a parte decimal, 56. Como nós fazemos a leitura? Vou observar aonde a parte inteira está. A parte inteira está no quadrado, então você lê 12 metros quadrados e 56 decímetros quadrados. Você lê cada um correspondente à sua unidade. Vamos ver um outro exemplo de como se faz a leitura. No nosso próximo exemplo, nós temos 2.000,64 metros. Bom, eu vou observar a parte inteira e a parte decimal. A parte decimal corresponde a 64 e a parte inteira corresponde a 2.000. Lembre-se que a cada uma dessas unidades, você vai colocar 2 valores. Eu vou olhar na parte inteira os 2 últimos algarismos. Por quê? Nesse exemplo agora, nós temos 4 algarismos formando a parte inteira, o 2.000. O 2 e 3 zeros. Então, aqui eu tenho mais de um valor.
eu vou olhar antes da vírgula os dois primeiros valores. Antes da vírgula nós temos 0, 0. Eles vão ficar na nossa coluna que tem o metro quadrado, porque é a unidade que está escrita. Então, ficamos com 2, 2. Depois desse valor, nós temos mais dois números, que é o 2 e o 0. Ele vai ficar junto com DM. Após a vírgula, você tem dois valores, que são o 64, que forma parte decimal do número. Ele vai ficar depois do metro quadrado. Então, nós lemos 2.000 metros quadrados e 64 decímetro quadrado. No nosso próximo exemplo, nós temos 18,44 hectômetros quadrados. Vou observar o mesmo raciocínio. Eu tenho um número decimal, a parte decimal é o 44, a parte inteira é o 18. O 44, ele não vai ficar na casa HM, e sim o 18, que é a parte inteira. Como a parte inteira ela é composta só de dois números, então basta você escrever esses dois algarismos no HM, no hectômetro quadrado. E depois dele, completa com a parte decimal, o 44. Ficamos, então, com 18 hectômetro quadrado e 44 decâmetro quadrado. Nosso terceiro exemplo é 250,758 decâmetro quadrado. Vou observar o mesmo raciocínio. Eu tenho um número aqui decimal, a vírgula indica isso, a parte inteira é o 250, a parte decimal é o 758. Eu vou observar primeiro a parte inteira, o 250. Vou olhar os dois últimos algarismos, o 0 e o 5. Esses dois últimos algarismos, eles vão ficar na mesma casa que a unidade que está escrita, o decâmetro quadrado. Escrevendo 50 no decâmetro, ainda falta na parte inteira o número 2. Você vai escrevê-lo à frente. E depois do decâmetro quadrado, você vai acrescentar a parte decimal, ou seja, 758. Mas lembre-se, cada uma das unidades só pode comportar dois números. Então, você acrescenta primeiro 75 no metro quadrado e depois o 8 no decímetro. Ou você pode escrever só 8, ou você pode escrever 80. Então, ficamos com 250 decâmetro quadrado e 7.580 decímetro quadrado, ou 758 decímetro quadrado. As duas respostas estão corretas. No Brasil, são usadas algumas unidades específicas para medir a área de sítio, chácaras, fazendas e etc. Essas unidades são chamadas de medidas agrárias. Nós temos, por conversão, aquela tabela que utiliza como unidade fundamental o metro quadrado, os seus 3 múltiplos e os seus 3 submúltiplos. Lembra-se que nós temos um sistema internacional e aquela tabela, ela vem desse sistema internacional. Porém, existe também as unidades que nós chamamos de unidades não padronizadas, aquelas que não são utilizadas por todos, mas sim em determinadas regiões. Como no Brasil, que tem essas unidades agrárias, que é muito mais comum você ver a utilização dela quando você vai trabalhar com medidas de chácaras, sítios, fazendas ou outros similares. Um terreno com essa medida tem área de 10 por 10, ou seja, quando você tem um quadrado aonde o seu lado vale 10 metros e você quer saber a área dele, você vai multiplicar. 10 vezes 10 é 100.
ou seja, 100 metros quadrados. Essa área corresponde a uma unidade de medida chamada área, que é representada pelo símbolo apenas A. Quando você tem um quadrado em que esse lado tem um comprimento de 10 metros, então, quando você calcula a área dele, ou seja, quando você multiplica 100 vezes 100, você tem 10.000 metros quadrados. Essa área corresponde a uma unidade de medida que nós chamamos de hectare, que é representado por HA. Essas unidades elas são mais comuns quando nós trabalhamos com terrenos. São utilizadas para medir a superfície de campos, plantações, pastos, sítio, fazenda e etc. A unidade fundamental da superfície agrária é o are, que como nós vimos, o are nada mais é do que a área de um terreno, um pasto, uma fazenda que tem seu lado 10 metros. Ao multiplicar 10 vezes 10, você encontra 100 metros quadrados. E ele possui múltiplos e submúltiplos. O múltiplo do are é o hectare e o submúltiplo do are é o centiare. O centiare tem como símbolo o CA e o hectare HA. Temos então que 1 hectare ele corresponde a 1 hectômetro quadrado. E que um are ele corresponde a 1 decâmetro quadrado. E um centiare corresponde a 1 metro quadrado. Nós temos essa relação entre essas unidades de medida que formam unidades agrárias com as nossas unidades fundamentais. Bom, nós entendemos que área ou superfície nada mais é do que calcular aquela região delimitada que nós estamos trabalhando. Bom, acontece que nós observamos regiões como quadrado, e aí nós vimos que podemos multiplicar um lado pelo outro, mas nem sempre aquela região que você quer calcular a área, ela realmente forma um quadrado. Muitas vezes ela forma uma outra coisa, ela forma uma outra figura geométrica. E para calcular a área, muitas das vezes você precisa utilizar uma fórmula matemática para conseguir calcular, principalmente quando não se encaixa em um quadrado ou um retângulo, que é o que nós já entendemos. Então, nós vamos entender agora como nós podemos calcular a área de figuras geométricas. Nós vamos entender que sempre vai se encaixar em uma dessas figuras, as nossas áreas. Por isso é necessário que você tenha bastante atenção na figura geométrica que você está utilizando para calcular a área. Cada uma delas terá uma forma diferente de calcular essa área. No nosso próximo vídeo, nós vamos observar cada uma dessas figuras planas e como se calcula a área de cada uma delas.